Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 15 de setembro, sexta-feira biográfica, e a gente vai continuar com a leitura de Dom Pedro, a história não contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos, do autor, historiador paulistano Paulo Resutti. Hoje é engraçado que a gente vai ler o capítulo hoje sobre o 7 de setembro. E ele acabou de acontecer, né? Foi semana passada. E quanta coisa tá acontecendo no nosso país, hein, gente? E quanta coisa aconteceu no nosso país há 200 anos atrás. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pela disposição do tempo de vocês para ouvir essa leitura. Bem-vindos, novos inscritos do canal, sejam muito bem-vindos. Companheiros de longa data, mais uma vez, hein? Mais uma semana, mais uma leitura. Vamos juntos. Hoje eu acho que o galo não vai cantar, porque ele já cantou. Vamos lá. Vamos começar. 7 de setembro. Dom Pedro partiu do Rio de Janeiro para São Paulo em 14 de agosto. A cidade voltava à sua vida após a mudança de planos de Dom João VI em 1807, que, em vez de mandar o filho para lá acompanhado de uma tia-avó, decidira embarcar a família inteira para o Rio de Janeiro. No dia 13, antes de deixar a capital, Dom Pedro publicou um decreto redigido por José Bonifácios, mediante o qual nomeava Dona Leopoldina regente em seu lugar, sendo-lhe autorizado despachar com os ministros, os secretários e o Conselho de Estado enquanto o príncipe estivesse viajando. Dom Pedro vinha acompanhado de uma pequena escolta formado por um secretário, 2 criados, o jovem militar brasileiro Francisco de Castro Canto e Melo e Francisco Gomes da Silva, o Chalaça. A exemplo do que ocorrera em Minas, durante a viagem, a comitiva engrossou, recebendo a adesão de cidadãos notáveis da região do Vale do Paraíba. No dia 24, já no subúrbio paulista, Dom Pedro pernoitou na Penha, de onde despachou Chalaça e Francisco de Castro, promovido por ele a alferes havia 3 dias para verificarem o espírito dos moradores da cidade. Segundo recordaria Castro em 1864, abre aspas, a 24, 10º dia da jornada, passou o príncipe na povoação da Penha. À noite, por ordem do mesmo, eu e Francisco Gomes viemos à cidade a fim de observarmos o estado em que ela se achava e podermos prestar exatas informações a respeito. Regressamos à meia-noite, dando notícias da perfeita quietação em que a tínhamos encontrado. Fecha aspas. Dom Pedro e sua comitiva entraram em São Paulo logo pela manhã. Os cavaleiros venceram a colina da Penha e avistaram ao longe uma outra cercada de várzeas, local fácil de ser defendido pela posição geográfica. O alto da colina ostentava as torres de 8 igrejas, 2 conventos e 3 mosteiros. Comparada ao Rio de Janeiro, a cidade era diminuta. Passando pela Várzea do Carmo, Dom Pedro subiu a ladeira do Carmo, em direção ao então núcleo urbano que pouco lembrava a capital. Nota: a Várzea do Carmo é a atual Parque Dom Pedro II e a ladeira do Carmo é a atual Avenida Rangel Pestana. Voltando ao texto. As construções eram em sua maioria feitas com pau a pique ou taipa de pilão, ambas usando barro como elemento principal. Eram raros os edifícios feitos de pedra ou tijolo. As mulheres escondiam-se. Viam, mas não eram vistas, por detrás das treliças e muxarabiês das janelas, herança moura que já fora banida do Rio por decreto de Dom João VI.
Ao contrário da antiga sede da corte, São Paulo não possuía iluminação pública. O comércio era de gêneros de primeira necessidade e havia poucos luxos importados. A escrava Lucrécia Cananeia Galvão, de 9 anos, viu quando Dom Pedro ingressou em São Paulo. 112 anos depois, em 23 de dezembro de 1934, ela recordava ainda lúcida, abre aspas, ele chegou a cavalo acompanhado de muitos moços e trazia sua roupa com um pouco de barro da estrada. Ele era um moço bonito, de olhar alegre e de barbas suíças. Quando apeou do cavalo, então, causava admiração. Alto, elegante e sem luxo. Fecha aspas. Outra testemunha da entrada de Dom Pedro foi Francisco de Assis Vieira Bueno, que tinha pouco mais de 6 anos quando viu o príncipe adentrar a cidade, na manhã de 25 de agosto. Ele se lembraria da chegada, dos fogos, do canhoneiro e da festa. Vira o futuro imperador atravessar a galope a Ponte do Carmo e parar no meio da ladeira, onde foi recepcionado pelo bispo Dom Mateus Pereira e por representantes políticos. Vieira Bueno registrou um boato interessante em suas memórias. Dom Pedro teria estado na cidade na véspera, na calada da noite, incógnito, junto com Chico de Castro. Teria ali conhecido a irmã divorciada do alferes, Domitila de Castro do Canto e Melo? A futura Marquesa de Santos, Domitila de Castro, apelidada Titília, poderia ser descrita como atraente para o modelo de beleza da época. Era também simpática, espirituosa e muito divertida. Sua pele clara e bem cuidada deve ter chamado a atenção de Dom Pedro, bem como seus olhos, de um profundo tom de verde. O nariz delicado era levemente curvo, a boca bem feita, com dentes brancos. Por ser alta, seus quadris e seios avantajados não pareciam desproporcionais e não apresentava músculos ou ossos aparentes. 9 meses mais velha que o príncipe e 11 mais nova que Dona Leopoldina, aos 24 anos, Domitila já era mãe de 3 filhos e estava separada do marido, o alferes Felício Pinto Coelho de Mendonça. Felício era moço fidalgo da Casa Real, filho do capitão-mor Felício Pinto Muniz Coelho da Cunha, dono de lavras de ouro na fralda da Serra de Cocais, onde a família estabelecera um feudo que originaria a cidade de Barão de Cocais. Felício e Domitila casaram-se em São Paulo no dia 13 de janeiro de 1813, partindo em seguida para Minas. Ali se estabeleceram, ela com 15 anos recém-completos e ele 24. A união não foi das mais felizes, porque Domitila, diferentemente das outras mulheres de seu tempo, não aguentou calado os maus tratos do marido. Pegou os filhos e retornou à casa paterna, no que foi logo seguida por ele. Os dois tentaram refazer o casamento, mas Felício acabou mergulhando cada vez mais na bebida e em dívidas de jogo. Chegou ao ponto de falsificar a assinatura da mulher para poder vender terras em Minas que pertenciam ao casal. O fim do casamento se deu em 1819, quando Felício esfaqueou Domitila em público. Ele foi preso e ela passou quase 2 meses entre a vida e a morte. Começava aí a briga entre as famílias de cada um pela guarda das crianças. Uma disputa que chegaria ao conhecimento de Dom João VI e que ainda não fora resolvida quando da chegada de Dom Pedro a São Paulo. É fato que o jovem Francisco, além de guia da viagem, se tornou amigo de Dom Pedro durante a jornada. Fazia parte do gênio do príncipe distinguir as pessoas que o serviam bem, sobretudo se tivessem problemas. E isso era o que a família do alferes mais tinha. Na época, o pai de Francisco, o militar João de Castro do Canto e Melo, apesar de ter solicitado sua reforma no exército em abril de 1822, na patente de tenente-coronel, estava, assim como a grande maioria dos militares portugueses no Brasil,
sem receber o soldo já havia meses. Enquanto isso, vivia do aluguel de mulas para a descida e a subida de mercadorias pela Serra do Mar, próximo a um local denominado Moinhos. A vinda de Dom Pedro, em companhia do filho Francisco, representava uma ótima oportunidade para resolver não só a questão da sua aposentadoria, mas também duas outras: a pendência do divórcio de Domitila e a guarda dos filhos tidos com Felício era uma. A outra era interceder pelo genro, Antônio Bernardo Quartim, casado com a filha que João tivera fora do casamento, Maria Eufrásia de Castro. Quartim, por ter participado da revolta contra os Andrada, fora deportado para Jundiaí. A crônica familiar dos Quartim de Moraes dá como certo que foi Domitila quem conseguiu do príncipe a libertação do cunhado. Antônio José de Oliveira, casado com uma prima de Domitila e ajudante de ordens do imperador, deixou um relato curioso de um dos primeiros encontros entre ela e o príncipe em São Paulo, antes de 7 de setembro. Dom Pedro, encantado em vê-la chegando numa cadeirinha transportada por escravos, teria dispensado um carregador e assumido ele próprio um dos varais, afirmando querer ver o peso da ocupante. Titília, entre risos encabulados, admirava-se. Abre aspas. Como Vossa Alteza é forte! Como Vossa Alteza é forte! Fecha aspas. Em meio a risadas e flertes, os escravos teriam sido enfim substituídos por homens da guarda de honra, com Dom Pedro brincando que jamais Domitila teria negrinhos como aqueles. Levando-se em conta o gênio indomável de Dom Pedro I, que às vésperas da independência haveria de ser esbofeteado em Santos por uma bonita escrava que beijara na rua, a história relatada bem poderia ser verdadeira. Sabemos, pois Dom Pedro deixou diversas vezes registrado em cartas para Titília que ele passou a ter amizade com ela em 29 de agosto de 1822. A amizade a que o imperador se refere é bem menos inocente do que a palavra nos leva a imaginar. Os dois passaram a ser íntimos nessa data, e o primeiro filho que teriam foi provavelmente concebido entre 29 de agosto e 14 de setembro. Dom Pedro foi bem recebido em São Paulo. Logo se organizaram diversos beijamãos no Palácio do Governo, para onde acorreram não somente as autoridades da cidade, mas também pessoas vindas de vilas e lugarejos próximos. Foi esse o caso do idoso capitão-mor de Itu, Vicente da Costa Taques Góes e Aranha. De idade bem avançada, o capitão percorrera 113 quilômetros a cavalo para ter a honra de beijar a mão do príncipe. Este teve um ataque de riso ao ver o velho vassalo com um uniforme antiquado e uma peruca branca e empoada, os quais deviam ter sido moda uns 50 anos antes. Profundamente magoado e chocado com a atitude descortês de Dom Pedro, o capitão Mor declarou altivamente, abre aspas, saiba Vossa Alteza Real que com esta farda, com que o sirvo já por muitos longos anos, servi os senhores reis e seus augustos pais, avós e bisavós. Fecha aspas. Em seguida, curvou-se respeitosamente, retirando-se com tanta dignidade que fez o príncipe, homem impulsivo de riso fácil e educação abrutalhada e sem refinamento, cobrir-se de remorsos e ir se desculpar pela grosseria cometida. Ao longo de sua vida, atos impensados de Dom Pedro iriam fazê-lo se arrepender e se desculpar muitas vezes. Este é apenas um dos exemplos. Houve também casos em Minas e no Rio de Janeiro, nos quais sua esposa, Dona Leopoldina, estava constantemente envolvida. Tendo pacificado São Paulo, o príncipe ordenou que se realizassem novas eleições para ocupar os cargos do governo deposto da capitania. Enquanto isso, encarregou-se do governo local. Em 5 de setembro, desceu até a cidade de Santos, no litoral, para inspecionar as defesas do porto e visitar a família dos irmãos Andrada, naturais da cidade. No dia 7, subiu de Santos a São Paulo pela estrada de ligação entre o litoral e o Planalto.
A tela de Pedro Américo, intitulada Independência ou Morte, que hoje se encontra no Salão Nobre do Museu Paulista, não tem nenhuma relação fidedigna com o que de fato se passou na ocasião, exceção feita ao retrato de alguns envolvidos e a algo da topografia do local. O restante foi completamente inventado pelo pintor. Não que ele fosse um mentiroso costumaz, muito pelo contrário. Quando se solicitava o retrato histórico de um evento, valia mais o modo de contar a história, que fosse bonita e dignificasse os personagens envolvidos, do que a representação fiel. Na época, a construção de uma identidade nacional raramente era feita mostrando-se a realidade nua e crua dos eventos históricos. Na verdade, Dom Pedro não vestia uma farda de gala na ocasião, e sim uma fardeta azul de polícia, sem luxo algum. Trajava calças da mesma cor, botas grandes e envernizadas e um chapéu armado. Também levava sua espada. Ia montado em uma besta baia gateada, ou uma égua possante gateada, ou ainda uma bela besta baia. De acordo com as memórias deixadas pelo primeiro comandante de sua guarda de honra, o coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, abre aspas, já havíamos subido a serra quando Dom Pedro queixou-se de ligeiras cólicas intestinais, precisando por isso apear-se para empregar os meios naturais de aliviar os sofrimentos. Fecha aspas. Ainda segundo Gama Lobo, assim que chegaram ao Planalto, sozinhos, ele e Dom Pedro, pois o restante da comitiva ficara para trás, um correio vindo do Rio de Janeiro alcançou o príncipe e entregou-lhe ofícios e cartas enviadas pela regência. Ao lê-los, abre aspas, disse-me que as cortes queriam massacrar o Brasil. Fecha aspas. Assim que a guarda de honra os encontrou, Dom Pedro, tendo que parar e desmontar a todo momento por conta da desinteria, mandou que a comitiva, abre aspas, passasse adiante e fosse seguindo. Fecha aspas. Se o príncipe não os alcançasse antes, deveriam esperá-lo na estrada de São Paulo, ainda segundo Gama Lobo, abre aspas. Chegado ao Ribeirão do Ipiranga, sem que ninguém aparecesse, fiz parar a guarda junto a uma casinhola que ficava à beira da estrada, à margem daquele riacho. Para prevenir qualquer surpresa, mandei o guarda Miguel de Godói, que era um dos mais moços, colocar-se de atalaia, em lugar de onde pudesse descobrir a aproximação do príncipe para nos avisar com tempo de nos pormos em forma e escoltá-lo à entrada da cidade. Fecha aspas. Enquanto aguardavam a chegada de Dom Pedro e do restante da comitiva, aproximaram-se da guarda de honra 2 cavaleiros. Abre aspas. Vimos chegar dirigindo-se para o nosso lado 2 viajantes que logo reconhecermos serem pessoas de consideração. Eram Paulo Bregaro, oficial da Secretaria do Supremo Tribunal Militar, e o Major Antônio Ramos Cordeiro, que, a mandado de José Bonifácio, vinham do Rio de Janeiro apressadamente procurando Dom Pedro. Fecha aspas. Os correios traziam despachos do governo de Portugal e notícias das cortes, além de cartas de José Bonifácio e de Dona Leopoldina. Em 28 de agosto, chegara ao Rio de Janeiro o navio Três Corações, que, tendo deixado Portugal a 3 de julho, trazia informações a respeito do que se passava em Lisboa. Soube-se, talvez por nota de deputados brasileiros no Congresso, extratos da ata ou algum resumo das decisões, das resoluções que seriam adotadas em relação ao Brasil. Somente em 21 de setembro, pelo navio 4 de abril, chegariam as cartas régias obrigando a que fossem cumpridas. As resoluções debatidas nas Cortes em junho de 1822 e votadas em 1º de julho negavam a petição enviada do Brasil para que se repensassem a fragmentação do reino em províncias ligadas diretamente a Portugal.
Além do mais, as cortes consideravam violenta e injuriosa a linguagem usada pelo governo provisório de São Paulo em carta a Dom Pedro de dezembro de 1821, na qual pedia que não obedecesse às ordens de deixar o Brasil. Os membros do governo, incluindo José Bonifácio, agora ministro, deveriam ser presos, processados e julgados. Todas as decisões do príncipe ficavam anuladas, inclusive a criação do Conselho de Procuradores. Para piorar, Dom Pedro e a família deveriam cumprir as ordens anteriores e retornar à Europa. Além disso, vinham também informações da princesa e de José Bonifácio, do desembarque de tropas na Bahia e da chegada prevista de mais reforços portugueses, que fariam do local uma ponta de lança para varrerem do restante das províncias brasileiras quem se posicionasse com o príncipe pela unidade do Brasil. Os despachos vindos do Rio de Janeiro ainda davam conta de uma reunião do Conselho de Estado, convocado e presidido por Dona Leopoldina em 2 de setembro, no Palácio de São Cristóvão. Além dos ministros, estavam também presentes os procuradores-gerais das províncias, entre eles José Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira. Segundo o cronista Melo Moraes, apoiado em informações que lhe passara o conselheiro Vasconcelos de Drummond, presente a esta reunião, abre aspas, ali se deliberou sem discussão, depois de José Bonifácio ter feito uma exposição verbal do estado em que se achavam os negócios públicos e de concluir, dizendo ter chegado a hora de acabar com aquele estado de contemporizar com os seus inimigos, que o Brasil tinha feito tudo quanto humanamente era possível fazer para conservar-se unido com dignidade a Portugal, mas que Portugal, em vez de acompanhar e agradecer a generosidade com que o Brasil o tratava, insistia nos seus nefastos projetos de o tornar a miserável condição de colônia, sem nexo e nem centro de governo, que, portanto, ficasse com ele a responsabilidade da separação. Propôs que se escrevesse ao senhor Dom Pedro para que Sua Alteza Real houvesse de proclamar a independência sem perda de tempo. A princesa real, que se achava muito entusiasmada em favor da causa do Brasil, sancionou com muito prazer a deliberação do conselho. Fecha aspas. Segundo a historiadora Viviane Tessitori, abre aspas, Leopoldina não teria tomado uma atitude de tal dimensão sem uma margem mínima de segurança de que Dom Pedro ratificaria o seu ato. Poderia ser constrangedor e até arriscado. Mas o apoio de José Bonifácio, que integrava o conselho e de quem se tornou amiga, confidente e admiradora, provavelmente contribuiu para encorajá-la. Fecha aspas. Ou seja, marido e mulher já haviam conversado seriamente a respeito de tomarem a frente do movimento que separaria o Brasil de Portugal. Dom Pedro, portanto, daria o aval e ecoaria de maneira impulsiva a decisão do Conselho de Estado naquela tarde. Junto dos despachos haveria também uma carta de José Bonifácio. Abre aspas. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por minha obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal, atualmente, não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal. Há vinganças das cortes, que direi, até a deserdação que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor,
Ninguém mais que vossa esposa deseja sua felicidade, e ela lhe diz em carta que com esta está entregue à vossa alteza, deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas, que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é vossa alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta cidade e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima a vossa alteza e a quem tanto vossa alteza estima, José Bonifácio. Fecha aspas. Dona Leopoldina dizia ao marido, abre aspas, Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho do Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças, se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro. Colhei-o já, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que concedeu todas as cortes na Europa, que além do vosso ministro fiel, é o vosso maior de vossos amigos. Ouvi o conselho do vosso ministro, se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro, e contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Leopoldina. Fecha aspas. Ambos, tanto Dona Leopoldina quanto José Bonifácio, apelaram para o orgulho de Dom Pedro e tocaram na questão de que tudo o que ele fizera e decretara no Brasil seria desfeito pelas cortes portuguesas. Se acatasse as ordens das cortes, Dom Pedro deixaria o Brasil como virtual prisioneiro delas. Infelizmente, até hoje, nenhuma das cartas, nem a de Dona Leopoldina, nem a de José Bonifácio, foram fisicamente localizadas. Sabe-se delas devido a publicações realizadas a partir da década de 1920, em que aparecem citadas, copiadas de um folheto raro de 1826, onde teriam sido publicadas inicialmente. A se dar crédito a essas cartas, elas sim teriam o poder de levar o príncipe a se revoltar e tomar uma atitude intempestiva diante de todos, como fez, em vez de, por exemplo, lavrar um decreto e lê-lo no teatro naquela noite. São interessantes duas passagens da carta de Dona Leopoldina. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Esse trecho é como um eco daquilo que Dom João teria aconselhado Dom Pedro antes da partida em 1821. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Dona Leopoldina e Dom João provavelmente conversaram sobre o futuro do Brasil antes da despedida. Em outro trecho, ela diz: já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Dom Pedro já teria então decidido a separação do Brasil de Portugal, embora a independência real se tenha dado quando do não cumprimento dos decretos e ordens régios vindos da antiga metrópole.
e essa seria feita em São Paulo? É o que a carta sugere. Podem-se imaginar duas hipóteses para a questão. A primeira seria que, sem a unidade das três principais províncias do Centro-Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a separação não daria certo por questões econômicas e administrativas. Como São Paulo estava em disputa interna, era necessário resolvê-la e juntá-lo ao grupo, o que Dom Pedro fez ao dissolver o governo e assumi-lo até a posse dos novos eleitos. Apaziguada São Paulo e banidos para lugares distantes os que eram favoráveis às cortes, estava assegurada a participação paulista no ato, e assim não haveria mais motivos para adiamento. Que tudo, então, fosse logo consumado. A segunda hipótese é que, uma vez que o fico fora realizado no Rio de Janeiro, seria interessante que outro ato de impacto ocorresse em uma província diferente. Assim, outros locais do Brasil receberiam destaque no processo de independência, não sendo apenas a capital o palco de tudo. Dessa forma, as demais províncias poderiam ter a sensação de estarem realmente participando coletivamente do ato e não apenas acatando ordens vindas do Rio ou de Lisboa. Segundo o relato do padre Belchior, parente dos irmãos Andrada e testemunha ocular dos acontecimentos de 7 de setembro, Dom Pedro, além das cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina, bem como da decisão de separação tomada pelo Conselho de Estado, recebera mensagens de Chamberlain, diplomata inglês radicado no Rio de Janeiro. Padre Belchior refere-se ao britânico como, abre aspas, o espião, fecha aspas, de Dom Pedro. Também haveria outra carta junto às demais, escrita por Dom João VI. Assim como Dona Leopoldina, que só se valia de pessoas confiáveis ao enviar cartas a parentes, podendo desse modo desabafar sobre a vida no Brasil, certa de que as missivas chegariam ao destinatário e não seriam violadas, não teriam Dom João VI e Dom Pedro estabelecido algum meio seguro de comunicação mediante o qual as cartas não eram vigiadas? Poderiam ter contado com a velha Inglaterra para isso? É uma hipótese. Em alguma dessas cartas, ele poderia ter tomado ciência não apenas das decisões das cortes, mas também de que estava sendo chamado de rapazinho e de brasileiro por elas. Após as cartas e os despachos terem sido entregues pelos correios a Dom Pedro, este, novamente acometido pelas cólicas, afastou-se do restante do grupo na companhia do padre Belchior. Segundo o clérigo, Dom Pedro pediu que ele lesse em voz alta o conteúdo do material recebido. Somando-se à tensão causada pelas notícias e levando-se em conta o mal-estar em que o príncipe se encontrava, é de se imaginar o quão irritado ficou. Ainda, segundo o padre Belchior, Dom Pedro, após se ajeitar, teria amassado as cartas e as jogado ao chão, de onde foram recolhidas e guardadas pelo religioso. O príncipe teria então procurado, em meio a seus próprios pensamentos, ouvir o que o padre tinha a dizer a respeito. Abre aspas. Depois, abotoando-se e compondo a fardeta, virou-se para mim e disse: E agora, padre Belchior? E eu respondi prontamente: Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Fecha aspas. Em seguida, os dois caminharam para junto da comitiva que os aguardava. Secretário, o Chalaça, teria se consultado ainda com outros integrantes. Abre aspas. Sua Majestade meditou nas circunstâncias em que ele e o Brasil se achavam, e ouvindo os pareceres de muitas pessoas que escutara, sem que nenhuma delas suspeitasse ainda para que era consultada, decidiu-se declarar de uma vez a independência do Brasil. Fecha aspas.
Após ter com os companheiros, o príncipe encaminhou-se em silêncio para os cavalos, seguido de perto pela comitiva. Então exclamou, abre aspas, Padre Belchior, eles o querem, terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Fecha aspas. Em seguida, o príncipe teria se voltado para Francisco de Canto e Melo. Abre aspas. Diga à guarda que eu acabo de fazer a independência completa do Brasil. Estamos separados de Portugal. O tenente Canto e Melo cavalgou em direção a uma venda onde se achavam quase todos os dragões da guarda. Fecha aspas. Gama Lobo relembra, abre aspas, poucos minutos poderiam ter se passado depois da retirada dos referidos viajantes. Refere-se aos Correios Bregário e Cordeiro. E eis que percebemos que o guarda que estava de vigia vinha apressadamente em nossa direção ao ponto em que nos achávamos. Compreendi o que aquilo queria dizer e imediatamente mandei formar a guarda para receber Dom Pedro. Mas tão apressado vinha o príncipe que chegou antes que alguns soldados tivessem tido tempo de alcançar as celas. Fecha aspas. Ainda, segundo Gama Lobo, abre aspas, havia de ser 4 horas da tarde, mais ou menos. Vinha o príncipe na frente. Vendo-o voltar-se para o nosso lado, saímos ao seu encontro. Diante da guarda, que descreveu um semicírculo, estacou o seu animal e, de espada desembainhada, bradou. Fecha aspas. Eis o que descreve o padre Belchior. Abre aspas. Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. E arrancando o príncipe do chapéu o laço azul e branco decretado pelas cortes como símbolo da nação portuguesa, atirou-o ao chão, dizendo: Laços fora, soldados! Vivam a independência, a liberdade e a separação do Brasil! Respondemos com um viva ao Brasil independente e separado e um viva a Dom Pedro. O príncipe desembainhou a espada no que foi acompanhado pelos militares. Os paisanos tiraram os chapéus. E Dom Pedro disse, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Juramos! Responderam todos. Dom Pedro embainhou a espada, no que foi imitado pela guarda. Pôs-se à frente da comitiva e voltou-se ficando em pé nos estribos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Fecha aspas. Eram 4:30 da tarde. Tomando as rédeas de sua besta, Dom Pedro esporeou-a e, seguido da guarda e da comitiva, partiu a galope para São Paulo. Em meio ao turbilhão de pensamentos e emoções que o acometia, surgiram os primeiros acordes do hino da independência que ele apresentaria naquela mesma noite. Quando viajantes ilustres estavam para chegar, a municipalidade plantava, no alto da torre da Igreja da Boa Morte, próxima a uma das entradas da cidade de São Paulo, vigias que ficavam a observar as estradas. Naquele início de crepúsculo, Dom Pedro e sua comitiva eram esperados. A velocidade com que o príncipe vinha, deixando toda a comitiva e a guarda para trás, espantou os vigias. Mal eles fizeram soar os sinos de alarme, as outras igrejas e conventos replicaram os toques. Dom Pedro levantava poeira cidade adentro, rumando para o palácio do governo no pátio do colégio, de onde vinha governando São Paulo desde que chegara. Logo atrás, aproximava-se Francisco de Castro do Canto e Melo. Um cavaleiro em desabalada carreira foi o que viram os transeuntes e o povo que ao som dos sinos acorreu às janelas. Mesuras, cumprimentos e perguntas ficaram no ar. Algo de certo havia ocorrido. Boas ou más notícias?
Quem as deu foi Francisco de Castro, o segundo cavaleiro a chegar, logo atrás do príncipe. Seu semblante radiante denunciava algo. Foi chamado pelo capitão Antônio da Silva Prado, futuro barão de Iguape, que junto ao desembargador João de Medeiros Gomes, ouvidor de Itu, e do padre Ildefonso Xavier, acorreu a uma das janelas do seu solar, no centro, entre a travessa de Santa Teresa e a Rua do Carmo. Canto e Melo relatou o ocorrido, ponto por ponto, e a notícia espalhou-se por toda São Paulo. Então, a multidão começou a sair de suas casas para saudar o príncipe no palácio do governo. Enquanto isso, Dom Pedro, homem perfeccionista e detalhista, esboçou em um papel o molde de uma legenda em formato de V invertido. Em uma das pernas aparecia a palavra independência e na outra, ou morte. Tão logo Canto e Melo chegou, Dom Pedro mandou que procurasse algum ouvires para fundir a peça em ouro, a fim de que ambos a usassem no teatro à noite. O teatro de São Paulo era pequeno, baixo e estreito. Tinha somente um andar. Externamente, o edifício era pintado de vermelho e tinha 3 portas negras. A plateia, com 350 lugares, era ocupada pelos homens. Os camarotes eram 28. No de número 11, o do governador, esperava-se o aparecimento do príncipe regente a qualquer momento. Tratava-se do único camarote mobiliado. As famílias seguiam ao teatro acompanhadas de escravos que levavam cadeiras de casa, além de cestas de comida com frango assado, empanadas e cuscuz. O paulista, afinal, jantava cedo, e era normal que sentisse fome nas apresentações. Francisco de Castro, às 9h30 da noite, abriu as cortinas do camarote em que acabava de chegar Dom Pedro. Ali, o futuro imperador foi aclamado pelo povo paulista como, abre aspas, primeiro rei brasileiro, fecha aspas. Brado puxado na plateia pelo padre Ildefonso Xavier, em conjunto com Antônio Leite Pereira Lobo e João de Castro Canto e Melo. Segundo recorda o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, testemunha ocular. Abre aspas. Nessa noite histórica, todos ouviriam no teatro, pela primeira vez, o hino da independência. Fecha aspas. Dom Pedro compusera-o no final da tarde e início daquela noite. Francisco de Castro, em relato sobre o evento, contou, abre aspas, fez-se afinal ouvir o hino, no qual tomaram parte o príncipe, Dona Maria Alvim, Dona Rita e outras senhoras. No final do espetáculo, o príncipe poderia ter observado as cascas de queijo e ossos de galinha e os caroços de azeitona que seriam deixados no chão, reminiscências das refeições que haviam matado a fome dos paulistanos naquela noite. No entanto, sairia antes do término da peça. O convidado de pedra, as aventuras de Dom Juan, ele já conhecia. Queria viver as próprias. Em 8 de setembro, Dom Pedro lançou uma proclamação aos paulistas em que anunciava relutantemente sua partida. Abre aspas. Coisa nenhuma me poderia ser mais sensível do que o golpe que minha alma sofre, separando-me de meus amigos paulistanos, a quem o Brasil e eu devemos os bens que gozamos, esperamos gozar de uma Constituição liberal e judiciosa. Fecha aspas. No dia seguinte, legando o governo paulista a um triunvirato formado pelo bispo da cidade, Dom Mateus, pelo ouvidor local e pelo comandante militar da Praça de Santos, Dom Pedro partiu para o Rio de Janeiro. A pequena comitiva que o acompanhou a São Paulo agora retornava engrossada por gente paulista que se estabeleceria na corte junto ao governo, como João de Castro do Canto e Melo e Boaventura Delfim Pereira, respectivamente pai e cunhado de Domitila. Boaventura chegaria a tomar parte no cerimonial da coroação de Dom Pedro. Em novembro, finalmente, o príncipe teria um tempo, no meio do turbilhão político dos arranjos e acertos da independência, para escrever à amante paulista, que andara reclamando sua atenção por meio de 2 cartas.
Abre aspas. Santa Cruz, 17 de novembro de 1822. Cara Titilha, foi inexplicável o prazer que tive com as suas 2 cartas. Tive a arte de fazer saber a seu pai que estava pejada de mim, mas não lhe fale nisso. E assim persuadi-lo que a fosse buscar e a sua família, que não há de cá morrer de fome, muito especialmente o meu amor, porque estou pronto a fazer sacrifícios. Aceite abraços e beijos e deste seu amante que suspira pela ver cá o quanto antes. O demonão. Fecha aspas. Em maio de 1823, o pai de Domitila, já reformado no posto de tenente-coronel do Estado-Maior do Exército, passaria a receber sua aposentadoria de 80.000 réis na Intendência da Corte, no Rio de Janeiro. Por volta dessa época, deve ter ocorrido a mudança de sua família para a capital do Império. Conforme prometera por Dom Pedro, eles, de fato, não passariam fome por lá. Fim do capítulo 7 de setembro. Muito bem, meus amigos. E aí, o que acharam dessa versão não contada do nosso 7 de setembro? Quem aí já conhecia essa história por esse lado, por esses acontecimentos? Quem ouviu falar do boato de que Dom Pedro I estaria com cólicas intestinais quando proclamou a independência do Brasil? Mostra que ele é humano, né, gente? Muito bem. Muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Eu espero e confio que vocês tenham um final de semana muito bom, muito proveitoso. A gente se encontra de novo na semana que vem. Quarta-feira temos Ramsés, a Batalha de Kadesh. Quinta-feira temos as Brumas de Avalon, a Senhora não, olha, louca, a Grande Rainha, meu Deus. E sexta-feira a gente volta com a Sexta Biográfica falando mais de Dom Pedro. Semana que vem, o capítulo vai falar sobre a consolidação do Império. Vou deixar aí para vocês uma curiosidade. Nesse capítulo a gente falou da Domitila, né? Um pouquinho, demos uma pincelada. Dom Pedro conheceu Domitila de Castro do Canto e Melo, a Marquesa de Santos. O autor deste livro, Paulo Resutti, ele lançou uma nova edição da biografia da Domitila. Já está à venda. E eu vou deixar aqui para vocês o link de uma entrevista dele, que está no canal dele. Então acessem o canal dele, o card está aí em cima, podem acessar. E também aqui do lado o link para vocês acessarem uma entrevista que ele deu falando da Marquesa. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana. Até a semana que vem. Tchau!